Mais uma aula aí, pessoal. Vamos falar de frações equivalentes. Eu sei que vocês já sabem, mas é sempre importante lembrar e ter mais informações a respeito, tá? Então aqui a gente tem um terço, só que se eu dividir esse desenho, cada um desses pedaços ao meio, eu deixo de ter um terço. Eu tenho duas partes de 6, então eu tenho 2 sextos. Mais 2 sextos é a mesma coisa que um terço, ocupa o mesmo espacinho, a mesma quantidade, por isso que a gente fala que são iguais. Se eu dividir cada pedaço em 3, olha, eu vou ter 9 ao todo, e em vez de ter uma de 3, eu tenho 3 de 9, que também é a mesma coisa. Tá? Então a gente fala que todas essas frações são equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade. Tanto faz, qualquer desenho desse tem a mesma parte do círculo pintada. Então, para a gente encontrar frações equivalentes, vocês já sabem, é só multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Tem que ser os dois, tá? Senão você não tem uma fração equivalente. Então, se eu multiplicar aqui em cima por 2, eu tenho 2 em cima. 1 vezes 2 é 2. Se eu multipliquei por 2 em cima, tem que multiplicar por 2 embaixo. 3 vezes 2, 6. E aí, 1 terço é equivalente a 2 sextos. Se em vez de multiplicar por 2, eu multiplicar por 3, eu vou ter 3 nonos. 3 nonos é equivalente a 1 terço. E também é equivalente a 2 sextos, porque ambos são equivalentes a 1 terço. Tá? Então, mais alguns exemplos. Vamos aqui multiplicar por 5, por exemplo. 6 vezes 5 dá 30, e embaixo por 5 também a gente tem 50. 30 cinquentaavos é equivalente a 6 décimos. Se em vez de multiplicar eu dividir por 2, por exemplo, eu vou ter lá 3 quintos, que é equivalente também a 30 cinquentaavos. É como se eu pegasse o 30 cinquentaavos aqui e dividisse por 10, por exemplo. Divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo, a gente tem 3 quintos. Também era um outro jeito de chegar no 3 quintos. Agora, se aqui eu escolhi, né? Eu multipliquei por 5 e depois dividi por 2. Foi aleatório. Mas aqui ele está me pedindo para que o denominador, o numerador, seja 45. Então, eu não posso escolher por qual número eu vou multiplicar esse 5. Eu tenho que multiplicar ele por 9, porque 5 vezes 9 dá 45. Beleza. Se eu multipliquei por 9 em cima, tem que multiplicar por 9 embaixo, e aí eu vou ter um 81. 45, 81 avos. Agora, se eu quisesse que 5 nonos fosse equivalente a algo com o 27 embaixo, então eu tenho que ver por quanto que eu vou multiplicar esse 9 para ele virar um 27. Se você não sabe por quanto, faz a conta contrária, né? 27 dividido por 9 dá 3. Então, 9 vezes 3 dá 27. Então, eu sei que multiplicando por 3, eu vou ter ali o meu 27, que era o que eu estava procurando. Se eu multipliquei por 3 embaixo, tem que multiplicar por 3 em cima. Vai dar 5 vezes 3, que dá 15. 15 27 avos é equivalente a 45 oitavos, que é equivalente a 5 nonos. Tudo representa a mesma quantidade. Beleza, agora é a sua vez. Pausa o vídeo aí e tenta resolver cada um desses itens aqui. Beleza, você pausou o vídeo, tentou resolver, praticou um pouquinho já. E agora eu vou fazer a correção aqui. Ó. A gente quer que o denominador seja 49. Então, 49 dividido por 7 dá 7. Então, significa que 7 vezes 7 dá 49. Se eu multipliquei por 7 embaixo, tem que multiplicar em cima também. 3 vezes 7 é 21. Então, 21 49 avos é equivalente a 3 sétimos. 15 para virar 3, eu tenho que dividir ele por 5, né? 15 por 5 dá 3. Então, se eu divido em cima, divido embaixo também. 20 dividido por 5 vai dar 4. 3 quartos é equivalente a 15 vinte-avos. Essa eu vou pular, já falo dela, e vou para essa aqui, ó. Denominador 5. Para o 10 virar 5, é só dividir por 2. Divide em cima por 2, opa!
Dá para dividir 21 por 2? 21 dividido por 2 não é par, né? Não vai dar resto zero. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1, vai dar 2, sobrou 0, baixou 1, sobrou 1. Tá? Então, cabe 0 vezes aqui. Vai dar 10, sobra 1. Significa que não tem uma fração equivalente com o denominador 5. Então, isso não é possível. Tá? Então, essa letra D não dá para fazer. Agora, a letra C, ele pede que o numerador seja primo. Ou seja, esse número de cima tem que ser primo. Tá? Se eu multiplicar o 10 por qualquer coisa, por exemplo, 3, vai dar 30. Sempre, como o 10 não é primo, eu vou multiplicar aqui por qualquer coisa também, mesmo se ele fosse primo, não daria um número primo. Tá? Então, não tem opção de multiplicar. Então, vou ter que dividir por alguma coisa para que aqui em cima fique um número primo. Tá? Deixa eu apagar isso daqui só para facilitar. Então, 10 dividido por 2, por exemplo, vai dar 5. Ok. 10 dividido por 5 vai dar 2. Ok. 10 dividido por 10 vai dar 1. Tá. 10 dividido por outro número, 10 dividido por 1 vai dar 10, né? Então não vai fazer nada. Então eu tenho essas três opções para dividir. Tá? Só que essa eu não posso usar, porque vai dar 1 e 1 não é primo. Então eu vou dividir por 2, por exemplo. Divido por 2 em cima, vai dar 5. Divido por 2 embaixo, vai dar 50. Beleza, esse era um jeito. Eu poderia ter dividido por 5. Daria 2 em cima. E por 5 embaixo daria 20. 2 20avos é equivalente a 5 50avos, que é equivalente a 10 centésimos. Agora, quando nós apenas dividimos a fração em cima e embaixo para encontrar frações equivalentes, nós estamos simplificando a fração. Tá? Então, quando você multiplica ou divide em cima e embaixo, você está encontrando fração equivalente. Mas quando você só divide ela, você está simplificando também essa fração. Então, por exemplo, se eu dividisse por 3 em cima e embaixo, eu teria 12 décimos. Simplifiquei ela, ela ficou mais simples, com números menores. Se eu dividir de novo essa 12 décimos, por cima, em cima por 2, embaixo por 2, eu tenho 6 quintos. E quando eu não consigo mais simplificar a fração, ou seja, não existe um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo, então a gente diz que essa fração está irredutível. Então vocês verão problemas assim, exercícios assim. Simplifique a fração até que ela fique irredutível. Beleza, então você tem que simplificar até os 6 quintos. Se falar simplifique a fração, você apenas divide por qualquer número. Não importa se ficou irredutível ou não. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Olha lá, 48 centésimos, dividindo em cima e embaixo. Aqui eu só coloquei em cima para facilitar, tá, gente? Dividido em cima por 2 vai dar 24, embaixo por 2 vai dar 50. Divide de novo por 2, 12, 25avos. Ficou irredutível? Ficou. O 12 só dá para dividir por 2, 3, 4, 6, 1 e 12. Se eu dividir por 12, 12 também entra, né? Se eu dividir por 1, não vai fazer diferença. Se eu dividir por 2, não dá para dividir o 25. Se eu dividir por 3, não dá para dividir 25. O 4 também não divide 25. O 6 também não. E o 12 também não. Então, significa que essa fração é irredutível. Outro exemplo, 1.200 180avos. Se eu simplificando ele, eu vou chegar em 20 terços. 20 terços não dá para simplificar mais. Então, ela é irredutível. Os 52 39avos, eu só consigo dividir os dois por 13. E se eu dividir por 13, eu vou ter ali 4 terços, tá? Um detalhe, gente, se em vez de eu dividir por 2, eu tivesse dividido por 10, não teria problema. É a mesma coisa que cortar os zeros aqui, né? Ia ficar 120 18avos. É uma simplificação.
Só que eu teria que dividir por 2 uma hora e dividir por 3 uma hora. Então, tanto faz a ordem que você começa, tá? O que geralmente eu aconselho, e geralmente é mais fácil, dividir por 10, porque corta os zeros, ou dividir pelo maior número possível, porque se você dividir pelo maior número possível, você já chega aqui na resposta. Por exemplo, o 180, se eu dividisse ele por 60, eu teria 3. E se eu dividisse o 1.200 por 60, eu teria 20. E já chegaria direto na resposta. Tá? Se você sabe um número grande para dividir, use ele. Senão, vai dividindo aos pouquinhos, que não tem problema nenhum. Vai chegar no mesmo lugar. E 7/11, por exemplo, é uma fração que não dá para simplificar mais. Ela já está irredutível. Não dá para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos praticar um pouquinho. Ó. Você vai pausar o vídeo, vai simplificar até que elas fiquem irredutíveis. Pausou o vídeo aí? Vamos simplificar? Olha lá. Dá para dividir os 2 por 2, dá para dividir os 2 por 5, mas eu sei que como termina em 0, ó, dá para dividir os 2 por 10. Eu já vou ter direto 5 sextos. 5 sextos é irredutível. 49 e 14 dá para dividir em cima e embaixo por 7. 49 por 7 dá 7. 14 por 7 dá 2. Está irredutível. 400 e 680. Olha lá, corta os zeros. Ó. Fica 40, 68 avos. Eu não sei por qual número que dá para dividir. Eu sei que são pares. Então divide por 2. Fica 20, 34 avos. Precisa ficar fazendo aquele risquinho dividido por 2? Não precisa, tá? Eu coloco só para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais organizado, mas não precisa. Aqui eu vou dividir em cima e embaixo por 2 de novo. Então, vou ter 10 em cima e embaixo 17. 17 é um número primo, né? Vocês lembram dele. Então, o 10 não dá para dividir por 17, está irredutível. Um detalhe, só porque o 17 é primo, não indica que ela é irredutível. Por exemplo, se eu tivesse 34 17avos, o 34 dá para dividir por 17, tá? Ficaria 2 sobre 1. E no caso, quando eu tenho o 1 embaixo, a gente tira ele e fica só 2 inteiros. Essa é uma fração aparente, tá? Então, não é porque tem um número primo na fração que ela é irredutível. Aqui, a mesma lógica. Vamos dividir por 10. Vai ficar 50, 25 avos. Olha, os dois terminam em 5 e 0. Dá para dividir por 5. Mas perceba que o 50 é 2 vezes o 25. Então, essa é uma fração aparente. Dava para ter percebido isso aqui também, né? Seria mais fácil. 500 dividido por 250 dá 2. Então, se eu simplificar essa fração, eu vou obter 2. Se você estiver simplificando e não percebeu isso, você vai chegar em 2 sobre 1, tá? 2 sobre 1, a gente não lê como 2 primeiros. Chegou no 2 sobre 1, você vai fazer o seguinte, você vai escrever novamente como 2 inteiros, tá? Ou volta lá e apaga esse 1 aqui, não deixe o 1 aqui no denominador. E beleza, gente, agora é só praticar, resolver mais um pouco de exercícios aí que vocês ficam craques em simplificação e frações equivalentes. Até a próxima!